Agora aqui no Balanço, para tirar a sua dúvida sobre o coronavírus e esclarecer notícias que muitas vezes são falsas, nós recebemos a médica Adélia Vasconcelos. Ela é intensivista e clínica geral. Doutora Adélia, por favor, boa tarde. Cuidado com o degrauzinho aqui. Sem aperto de mão por causa do corona. Agora sim, é. Eu ainda tenho que aprender, doutora. A gente está se Eu estou no exercício ainda. Ontem eu fiz certo, hoje já errei de novo. É o costume, mas é isso de aí. longe. É isso aí. É isso aí. A gente tem que se educar. Muito obrigado por essa orientação. A gente tem que aprender, é um costume nosso, né, doutora? O brasileiro tem essa coisa muito de ficar próximo, né? E esse é um processo que a gente tem que ir fazendo, mas eu prometo que eu vou melhorar, Doutora, muito obrigado pela sua presença, é importante que a senhora esteja ao nosso lado. Eu vou colocar também o telefone da minha produção à disposição para que você possa participar junto com a gente, 996-01-8888. Você pode ir lá no Zap, passar sua pergunta, já o Ednardo Viana vai te representar aqui no nosso programa, fazendo aí a sua pergunta. Fique à vontade, tá bom? A casa é toda sua. Doutor, eu quero começar com esse tema aqui, da Carla Gabriela, lá do Novo Gama, porque essa semana se falou muito de bebê, de criança, e eu acho que é interessante ouvir a senhora. Tem uma bebê de apenas 6 meses, gostaria de saber quais os cuidados que devem ser adotados na rotina, no dia a dia, já que ela vive uma fase de descobertas, onde o bebê precisa de carinho, beijos e também quer dar muito beijos em papai e mamãe. O que se recomenda nos cuidados para um bebê nessa faixa etária, onde tudo quer tocar e tudo leva à boca? É uma questão cultural nossa, como a gente até acabou de falar, a gente se cumprimentar, a gente abraçar, a gente beijar. A gente precisa evitar. E no caso dos bebês, a maioria das vezes que ele adoece em relação a qualquer virose, inclusive, principalmente coronavírus, que é o que a gente precisa realmente estar bem atento nesse momento, se ele adoecer, ele vai ter uma doença mais leve. Mas a questão do contato com o pai e a mãe é algo muito difícil da gente evitar, a não ser que o pai ou a mãe estejam doentes. O pai e a mãe estando doentes, gripados, com sintomas, eles devem evitar esse contato mais próximo com o bebê. No outro caso, não. E assim, realmente os bebês eles têm uma tendência a ficar mais curados em relação a qualquer doença viral. E no coronavírus a gente vê realmente uma taxa de letalidade baixíssima para crianças. Já houveram em reportagem em alguns lugares que tem realmente casos de óbitos de crianças, mas essa taxa ela é muito baixa, certo? O cuidado que ela vai ter que ter é o cuidado que ela já tem, de lavagem de mãos, normal, de todo o cuidado que a gente já tem que ter com os bebês, certo? Preocupação maior, doutora, sem dúvida, com idosos, não é? Sim. É a nossa faixa etária de risco maior. Até agora, a gente tem uma taxa de letalidade muito alta entre os idosos. Por quê? Porque os idosos, a maioria deles já tem alguma comorbidade, ou seja, alguma doença prévia, como a hipertensão, a diabetes. Então, esse é realmente o grupo de risco que se provou nos estudos que já estão saindo. A gente tem pouco tempo de doença, então a gente ainda tem poucos estudos em relação à doença. Então, mas já é comprovadamente, mostra em todos os estudos, e a taxa de letalidade é muito elevada no idoso, principalmente aquele que já tem alguma doença prévia. A Núbia Rodrigues, lá do Tororó, pergunta à senhora o seguinte: o coronavírus pode vir acompanhado de diarreia e vômitos? É um sintoma mais difícil de aparecer, certo? Os sintomas principais são febre, tosse e dificuldade para respirar. Mas as doenças virais podem sim vir acompanhadas de quadros gastrointestinais, certo? Uma diarreia leve, mas assim, não é uma diarreia grande, assim, várias evacuações ao dia. Você tem um pouco de mudança do hábito intestinal, mas por conta do quadro viral, que é uma característica da doença viral. A Carla, de Santo Antônio de Descoberta, a região do entorno, pergunta: o que posso fazer para aumentar a minha imunidade? A imunidade, essa acho que é um ponto-chave de todo mundo ter essa dúvida. Posso tomar remédio? Posso isso? Posso aquilo? Na verdade, a imunidade a gente adquire como? Se alimentando bem, práticas de atividades físicas, que agora a gente está com um pouco de dificuldade, porque realmente até as academias estão fechadas, mas na prática, até dentro de casa a gente pode fazer algum tipo de atividade física. Mas o que melhora a nossa imunidade ao longo do tempo é realmente o cuidado com a nossa saúde diária. Comer bem, se alimentar bem, dormir bem e evitar as doenças com contato com gente doente. Mas não tem um remédio específico para isso. A Patrícia, do Sudoeste: o vírus pode ser transmitido pelo suor? Na verdade, são só aerosóis que a gente chama. São gotículas da cavidade oral do paciente que transmite. O suor, não. Olha, a sua pergunta agora, chegando com o Ednardo Viana. Ednardo, como estamos aí?
Pois é, Henrique, olha só, o Paulo de Ceilândia, ele está preocupado porque ele tem 2 filhos com menos de 10 anos e ele quer saber o seguinte, ele diz que leu que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, diz que há casos de crianças que faleceram em virtude do coronavírus. Ele quer saber o que ele deve fazer para proteger ainda mais os filhos dele, além de não mandar para a escola, essa coisa toda. Na verdade, é uma pergunta que todos estão nos fazendo. Continuo dizendo que a letalidade para essa faixa etária é muito baixa. Então, quando a gente vê os estudos, é 0%. Porque se morre em 100 mil, aí você não consegue realmente... Existem casos, mas existem também doenças crônicas em crianças, certo? Então, possivelmente, essas crianças que chegaram a óbito, pode ser uma criança com leucemia, uma criança com uma doença oncológica, com doenças... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, assim, não é impossível que a gente, até na nossa faixa etária, tenha realmente acometimento e que a criança possa vir a falecer, mas possivelmente com alguma comorbidade associada. A Patrícia Rodrigues, quais sintomas diferenciam o coronavírus da gripe? Geralmente a febre é mais alta no coronavírus e a dificuldade para respirar ela é mais evidenciada. Na gripe a gente tem a coriza, os sintomas, mal-estar, tosse, só que no coronavírus você chega a evoluir com desconforto respiratório, que é a dificuldade para respirar. Esse é o principal diferencial entre a gripe e o coronavírus. Só que existem os casos assintomáticos, então é aquele caso que o paciente tem uma doença mais leve, então esses são mais difíceis de ser diferenciados. É possível que uma pessoa com Covid-19 conviva em casa sem o risco de contaminar os demais familiares? Qual a melhor forma de se proceder? A Gleice Santos pergunta. Caso ele tenha a doença, dificilmente quem está próximo de contato íntimo não vai contrair também. A transmissibilidade do vírus é muito alta. Então, a gente precisa realmente ter cuidado. Caso você saiba que o paciente está doente, você tem que evitar o contato próximo com essa pessoa no convívio diário dentro da casa. O doente, ele deve usar a máscara e os contactantes não devem chegar a contato mais próximo, por, no mínimo, a distância de 2 metros. Então, realmente pode contaminar todo mundo. Doutora, nós temos umas questões que parecem simples, mas que ganham as redes sociais, viram fake news, notícias falsas, que acabam assustando demais as pessoas. E é bacana ter a senhora aqui ao nosso lado para a gente esclarecer isso de uma vez por todas. Vamos a algumas dessas perguntas que a nossa produção pesquisou. Sim. Coloca aqui na tela, por favor. Chá de abacate com hortelã previne coronavírus? Fake news, né? Aquela questão da imunidade. A imunidade é a alimentação diária. Não adianta você começar a fazer hoje o que você tem que fazer diariamente. Outra, por favor. Medicamentos eficazes contra o coronavírus. Na verdade, ainda não temos nenhum medicamento realmente comprovadamente eficaz no tratamento específico do vírus coronavírus, certo? Nenhum estudo comprovou que X medicamento vai tratar o coronavírus. Ainda estamos em estudos. Mais um aqui, ó. Pessoas assintomáticas, não deu para ler, não, infelizmente, não transmitem o coronavírus. Transmitem sim, certo? Por isso que a questão do isolamento social, inclusive, é propagado por causa disso. Porque quem está assintomático transmite a doença e não tem como ele saber que está doente ou não. Que é a minoria, assim, completamente assintomática. Né? Correspondências vindas da China podem transportar o vírus para outros locais? Fake news mesmo. Essa realmente não procede. Não tem a menor possibilidade. Não, porque o tempo de atividade do vírus, depois que você espirra lá no material ou na superfície, eles não tem tanto tempo assim para o vírus sobreviver. Né? Vamos aqui agora continuar ouvindo o povo do Distrito Federal, da região do entorno que participa do nosso programa. Na falta do álcool em gel, o álcool líquido que se compra em supermercado tem o mesmo efeito? A Kedma de Ceilândia, mostramos agora há pouco que não. Né? Não. O álcool ele tem que ter uma porcentagem que é acima de 70, é o álcool 70 que ele vai ser bem eficaz. O álcool que se vendia antigamente, que era 96 graus, ele queima, faz queimadura na mão, então ele não é mais vendido, nem em mercado, nem em farmácia, a não ser para ambiente hospitalar. Então ele tem que ser acima de 70 graus para poder ter eficácia. O álcool a 46 vendido nos mercados, ele não tem esse efeito. Aqui tem uma pergunta que parece boba, mas é bacana a doutora explicar para a gente, até como um alerta para você, se você estiver com coriza. O Thales de Águas Lindas pergunta, muito se fala em coriza, mas o que é isso? É o nariz escorrendo, o famoso menino catarrento que a gente chama, né? Aquele narizinho que não para de escorrer. Então, pode ser o aspecto límpido, bem clarinho, quando está no começo dos resfriados, e pode começar a ficar amarelado quando você começa a ter alguns tipos de complicações. Mas o nariz escorrendo é a coriza nasal. E é uma advertência para ver se está acontecendo alguma coisa errada. Ele é um dos sintomas gripais. É um dos sintomas gripais.
Em quantos dias se dá a recuperação de uma pessoa com coronavírus? O Wagner Medeiros, em Santa Maria. Muito variável. A questão da cura, a gente também ainda está em estudo, certo? O tempo de transmissibilidade parece ser até 14 dias, de 10 a 14 dias, mas o tempo que a gente precisa para curar um paciente ainda está em estudo. Geralmente, a gente está mantendo esses 14 dias com um pouco de segurança, porque a gente vê os pacientes melhorando de 7 a 10 dias, né? O contágio se dá somente de forma direta ou também indireta? Por dinheiro, corrimão? Pergunta aqui o Rogério do Gama. A gente até já comentou um pouco sobre isso. Claro, se um paciente doente espirra numa mesa, um corrimão, ou pega na mão, aqui espirra na mão e vai lá e pega no corrimão, logo depois vem uma pessoa e pega, sim, ela pode ser indireta, mas por conta da secreção, presente no local contaminado. Você também pode participar, o telefone está aí na tela, à sua disposição, você pode zapear e passar a sua pergunta, tá bom? 99601-8888. Edinardo Viana, temos questões por aí? Tem sim, a Clara de Taguatinga fez uma pergunta assim, bem específica, mas ela perguntou assim, se eu precisar isolar um parente, eu boto ele no quarto, ela diz aqui, como eu faço com talher, roupa de cama, banheiro, e depois como instalar uma nova pessoa nesse quarto, quanto tempo depois, como higienizar, é a questão da Clara de Taguatinga. Na verdade, assim, a limpeza dos ambientes ela é feita como qualquer local, com água sanitária, com desinfetante, detergente. Então, a limpeza do ambiente que tem um paciente doente é a limpeza do nosso dia a dia. Só que, logicamente, com maior cuidado, limpar todos os ambientes, limpar a mesa. Os talheres é só lavar com água e sabão, pode ser utilizado novamente. E o paciente deve realmente manter essa distância de 2 metros dos contactantes, né, das pessoas que moram com ele. A Alessandra, lá do 26 de setembro, pergunta, um fumante está automaticamente no grupo de risco? Se ele tiver uma doença pulmonar associada. Nem todo fumante já está classificado como um doente pulmonar. Então, os pacientes que acabam ficando cronicamente doentes por conta do uso do cigarro prolongado, sim. Só o fato de fumar, né, começou a fumar, já está no risco ou não, é o de uso prolongado. Essa pergunta aqui é bacana para esclarecer. Ana Cleia, do Arapoanga. Pessoas que já contraíram o vírus ficam imunes? Existia esse questionamento e ainda também existe dúvidas em relação a isso. Nós não temos ainda os estudos comprovados que a paciente reinfecta. A maioria dos casos a gente acredita que tem imunidade permanente, mas ainda está em estudo. Doutora Adélia, essa pergunta aqui é bacana para a gente fazer um reforço da consciência coletiva, que me parece a atitude mais correta para todos nós, não é? Se uma pessoa estiver com os sintomas, ela deve se isolar por conta própria? É a Rita da Cidade Ocidental. Sim, na verdade, inclusive a gente aconselha que só vá a um hospital, a unidade básica de saúde, caso você tenha sintomas mais graves, como, por exemplo, a falta de ar. Certo? Que já é um critério de complicação de uma gripe. Mas se você começa a ter sintomas gripais, o que você deve fazer é realmente proceder com o isolamento social você mesmo. Não saiu de casa e deve avisar aos familiares, não estou saindo de casa porque eu estou gripada. E caso você venha a ter algum sintoma de desconforto respiratório e febre alta persistente, procurar uma unidade de saúde. O Josué Rodrigues de Braslândia pergunta, é verdade que o nosso clima tropical contribui para não alastrar o vírus? A gente os estudos estão mostrando que realmente o vírus inativo em temperaturas mais elevadas, no clima mais elevado, e que nos países onde são mais frios a propagação seria mais rápida. Mas tudo no coronavírus é novo, a gente já está estudando, então tudo ainda não é conclusivo, certo? Então, assim, a princípio sim, realmente é mais difícil, mas a gente está vendo que está se propagando, né? Outra de consciência coletiva aqui, importante, faço fisioterapia no Hospital de Base de Brasília, estou gripado. Devo parar de ir? Sim, deve parar. Cleomide São Sebastião. Parar de ir, sim. Qualquer pessoa que esteja com sintomas gripais não deve procurar assistências que podem, como que a gente chama de eletivos, que não são urgenciados. A não ser que seja uma urgência para você procurar o serviço. Mas a fisioterapia eletiva, ela pode sim ser adiada pelo período de 7 a 14 dias. Você participa também dessa cobertura especial, fazendo pergunta para a doutora Adélia. Nosso telefone está na tela, não é? Aí está, 99601-8888. E o Edinardo Viana te representa aqui no nosso balanço. Pois não, Edinardo? Olha só a pergunta do Guilherme, de Águas Lindas. Dor de garganta é um dos sintomas do coronavírus? A dor de garganta ela é um sintoma gripal, mas somente a dor de garganta não, certo? A gente não classifica. Tosse, vou até repetir porque eu acho que vale a pena, porque quanto mais a gente fala isso, melhor vai ficar para a população. Tosse,
Febre tem que necessariamente vir a febre para a gente considerar um caso suspeito de coronavírus. Não que o paciente pode não ter febre, né? Mas assim, para a gente investigar febre, tosse, seja ela produtiva ou seca, e desconforto respiratório, dificuldade para respirar. Só a dor de garganta, ela é um sintoma gripal, sim, mas ela não é só a dor de garganta não configura coronavírus. Pois não, Ednardo, mais uma? Posso fazer uma minha agora? Claro. Vamos lá. Eu tenho 3 filhos e não é difícil segurar a molecada em casa. E eles ficam, pai, eu só vou jogar vôlei, só vou jogar futebol com meus amigos, eles querem ir para a quadra jogar. É um comportamento de risco? Nesse momento, qualquer aglomerado, sim. A gente realmente está orientando que a gente não sabe quantas pessoas realmente vão estar, e se todas as pessoas estão saudáveis no ambiente da quadra, de vôlei, de esporte, a gente realmente tem que evitar as aglomerações. O parquinho que lota de criança, às vezes tem um gripadinho ali que passa para todo mundo. E nesse momento de contenção, é todo mundo em casa mesmo. A Priscila Araújo, do Recanto das Emas. O coronavírus pode acometer as grávidas e seus bebês? O feto pode sofrer alguma má formação? Não tem nenhum relato em relação à malformação em bebês, até porque a gente tem 3 meses que está diagnosticando a doença, ainda é muito novo, mas não tem nenhum relato, por enquanto, de malformação no bebê. E também a grávida, por enquanto, não tem nenhum critério de gravidade em relação à questão de desfecho, de doença. A letalidade é igual a uma pessoa normal. Mas toda grávida, ela é considerada grupo de risco, então ela deve evitar o contágio e aglomerações, certo? Olha só, a Sônia, do Recanto das Emas. Nos ônibus com ar-condicionado, a recomendação é abrir as janelas ou não é necessário? Abrir as janelas, sim, porque a gente precisa de ventilação. Ar-condicionado é danado, não é? Sim. Bem, eu sou contra ar-condicionado desde pequenininho, né? Mas, assim, eu acho que se puder evitar é melhor, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, você está na sua casa, você e a família, cada um no seu quarto, não é aglomeração, então não tem por que não utilizar. Mas em situações de aglomeração de pessoas, aí a gente deve evitar e tentar deixar bem arejado, bem ventilado. A sua participação está na tela para você. É bacana ter a sua participação aqui. 996018888. Ednardo Viana te representa aqui no Balanço. Pois não, Ed? Henrique, tem uma pergunta aqui que não está identificada, mas é interessante. Vitamina C, polivitamínicos, tônicos, resolvem ser tomados a partir de agora para dar uma reforçada no sistema imunológico? Não tem indicação formal em relação a isso. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Nutrologia já mostrou, deu uma orientação em relação a isso, que não tem nenhum registro de que melhora a imunidade para combater o coronavírus, essa questão do uso de vitaminas. Eu quero aproveitar essa questão colocada para chamar a atenção, e ontem a gente falou sobre isso aqui, e é bacana ter o seu reforço também, doutora. Tem gente inventando shots vitamínicos, né? Aproveitando aí dicas em redes sociais, em zaps, e Instagram e o caramba, e fazendo isso dentro de casa. Isso é um perigo, né? Dependendo da mistura que faça, sim, com certeza. Lógico que a gente sabe que existem alimentos que são energéticos de natureza, já tem aquela propriedade que são energéticos, mas não significa que ele está melhorando a imunidade do paciente, principalmente protegendo contra o coronavírus. Não existe nenhum tipo de proteção em relação a isso. Ou seja, cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Gessiane, de Valparaíso. No caso de pessoas que trabalham com atendimento ao público, como lojistas, o que podemos fazer para nos prevenir? É o seguinte, na verdade, o que a gente precisa é proteção do paciente doente, aquele que estiver doente, ele deve realmente usar máscara e evitar o contato. Mas no dia a dia das pessoas, a gente não precisa usar. E precisa fazer o quê? Lavar as mãos constantemente, usar o álcool gel quando você não tiver a água e sabão disponível. E isso é uma coisa importante. A água e sabão, sim, deve ser utilizado se você tiver disponível. O álcool gel a gente tem que utilizar quando a gente não tiver água e sabão disponível. É duplinha, né? Mas primeiro água e sabão. Primeiro água e sabão. Se você está na sua casa e tem água e sabão, usa água e sabão. Você está na sua loja lá trabalhando, se você tem água e sabão disponível, é água e sabão. O álcool gel a gente deixa ele para a hora que a gente vai na rua, para a hora que a gente está no ambiente, como um metrô, como um ônibus, que a gente não tem disponível o álcool e sabão, você utiliza do álcool gel. A Camila de Águas Claras pergunta, nos casos assintomáticos, quando devo ir ao hospital? Assintomático não deve ir ao hospital. Ponto. Essa é a verdade. Assim, até porque a gente vai ter doentes lá e você pode até estar exposto a uma nova contaminação dentro do ambiente. Quem deve ir? Quem está com sintoma. O Igor Medeiros, lá do Cruzeiro Novo, pergunta, é verdade que a maioria das pessoas que morreram por conta do coronavírus foi em decorrência de problemas pré-existentes?
Na verdade, é o conjunto das coisas. A maioria, sim, são pessoas que têm realmente doenças pré-existentes. O grupo de risco é diabético, hipertenso, doenças cardiovasculares. Esses são fatores de risco pré-existentes. E doenças pulmonares pré-existentes, o DPOC, a fibrose pulmonar, os pacientes oncológicos, enfim, realmente são eles que morrem mais. Quer dizer, doutora, essas doenças pré-existentes, que a senhora coloca algumas aqui, dificultam o tratamento, a cura, não é isso? Exatamente. Criam mais dificuldade para os médicos. A resposta imunológica desses pacientes ela é pior, digamos. Então, o desfecho dele acaba sendo mais desfavorável. Máscaras de tecido também evitam a transmissão do coronavírus? É a pergunta do Joel. Na verdade, a máscara ela só é indicada para ser utilizada em casos específicos. Então, assim, a gente até eu utilizo de vocês aqui para ajudar isso. Não é para usar a máscara indiscriminadamente. A gente não está no momento ainda de pico de crise. A gente agora que começaram a ter os casos e a gente está vendo aí todo mundo de máscara. Isso não tem necessidade. Existem, de fato, pessoas específicas para usar. Quem está doente deve usar. Então, se você está gripado, espirrando, você não vai para o meio de nada. E você só deve sair de casa gripado, espirrando, caso você realmente precise. Para ir para um hospital, fazer uma consulta, para ir comprar um remédio. Então, você tem que evitar sair. Então, a máscara ela é utilizada na população em geral, se ela estiver doente, não é para usar indiscriminadamente. Por quê? Porque a gente vai chegar num ponto de desabastecimento de materiais que a gente chama de EPIs. A gente não tem como, a população brasileira é gigante, a gente abastecer toda a população que não esteja doente de máscara, por exemplo. Não há motivo para pânico. Não é? Isso. Pânico não, a gente precisa seguinte, de prevenção. Nós vamos ao shopping, saímos daqui agora, vamos ao shopping. Não precisa. Vamos de máscara. Não precisa. Nós dois. Não há. Você não está gripado nem eu, a gente vai tranquilo. Não é? A gente poder ir ao shopping aqui ao lado da Record e a gente colocar uma máscara. Não precisa de maneira nenhuma. É isso que a senhora está dizendo, Isso. Né? Tem uma questão aqui, que a Eliane está falando de máscara, que é bacana esse esclarecimento, porque a Eliane Coelho ela coloca o seguinte: vigilantes que trabalham em hospitais devem usar máscaras descartáveis, assim como os profissionais de saúde? O vigilante, não é o que o Ministério da Saúde preconiza. A gente tem populações específicas dentro mesmo do ambiente de trabalho do hospital, da unidade hospitalar, que tem indicação de uso de máscaras cirúrgicas, que são essas máscaras de pano que vocês veem aí, que estão vendo aí. A gente só precisa dela quando a gente vai ter contato com o paciente, ou seja, aquele profissional que está atendendo o paciente que tem sintoma gripal, certo? Então, por exemplo, a área administrativa, a área da limpeza, quando que ela precisa usar? Quando ela vai fazer a limpeza mesmo. Mas no dia a dia, o próprio vigilante não precisa. A enfermeira ali, claro. A enfermeira que está fazendo o atendimento do paciente, ali, sim. Mas é que está fazendo o atendimento do paciente. Por exemplo, se ela está fazendo um registro do atendimento no computador, ali não precisa. Certo? Então, ela precisa, quando ela for fazer o atendimento ao paciente com sintomas gripais. Se uma pessoa contaminada tocar num objeto, por quanto tempo ele ficará contaminado? A Alice da cidade estrutural. A gente ainda tem alguns, o período de que ele fica vivo no ambiente é pequeno, então a gente não precisa se preocupar. Ainda também, tudo está em estudo ainda, algumas coisas, em relação a tempo de transmissão, a tempo de que o vírus fica vivo, certo? Por isso que a gente faz a limpeza, terminou de consultar um paciente, que ele teve uma suspeita, o que é que a gente faz? Limpa todo o consultório, limpa todo o local de atendimento, certo? Então a gente tem que fazer isso, mas o tempo ainda está em estudo também. Doutora Adélie, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso... De longe. Balanço geral. Aprendi, não falei? Mas todo mundo está precisando ainda para a gente. É da nossa Mas cultura. É importante a gente fazer isso, porque essa consciência coletiva parece boba isso, né? Parece boba. A gente repete aqui, o brasileiro, ele tem essa característica do abraço, do beijo, de ser um queridão, não é? Mas esse momento exige que a gente tome outros tipos de atitude, não é? Como essa, por exemplo, na hora da gente se despedir. Tchauzinho, né? de longe. Tchau, valeu. Muito obrigado pela presença e vamos em frente com consciência coletiva. Não é isso, doutora? Isso mesmo. Obrigado, viu? Nada, Cuidado para descer aqui o meu degrauzinho.